Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um documentário muito interessante sobre um disco clássico brasileiro, Os Afro-Sambas, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural. Galera, com esse site, acho que vocês vão curtir. Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos que eu escrevo por semana só para o site, cursos, debates, workshops. Você tem acesso ao acervo ilimitado do site, tem muita coisa legal. Eu vi esses dias um documentário que está na HBO Max, agora eu nunca sei como é que chama, se é Max, se é HBO Max, cada hora muda, mas eu acho que é Max, né, que chama Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinícius, que é um documentário dirigido pelo Emílio Domingos. Esse filme conta a história de um disco muito importante que é Os Afro-Sambas, né, um disco lançado em 1966 pelo Vinícius de Moraes e o Baden Powell. Vinícius de Moraes, grande letrista, um cara genial da bossa nova, e o Baden Powell, grande violonista brasileiro, se juntam ali no início dos anos 60 e eles começam a dividir o amor deles, o interesse deles pelas religiões afro-brasileiras, né, e pelos cultos afro-brasileiros e pela música desses cultos, né. Então os dois começam a estudar os cantos do candomblé, né, da Umbanda, e o resultado é os afro-sambas, e esse documentário conta a história desse disco. O documentário é muito bem feito, tem muitas cenas de arquivo incríveis, assim, tem Baden Powell tocando com Pixinguinha, né, com o João da Baiana do lado, acho que é o João da Baiana que está do lado. História, sabe, coisas incríveis filmadas na Bahia nos anos 60, cenas da mãe menininha, cenas de Vinícius de Moraes com um monte de gente importante da bossa nova e da música brasileira dos anos 60, ou seja, a pesquisa de imagens é muito legal. E as entrevistas são muito interessantes também, porque a gente tem uma entrevista longa do Baden Powell no programa Ensaio, né, do Fernando Faro, que ele fala muito desse disco. Uma entrevista mais recente, se não me engano, dos anos 90. Tem depoimentos do Vinícius e tem muita gente interessante falando do disco. Então, desde Maria Bethânia, a gente tem Marcos Valle e Roberto Menescal, tem a Sinara do quarteto em si, tem músicos mais novos, o Kiko Dinucci falando. E é muito legal a gente ouvir músicos falando sobre discos, né, muitas vezes com termos técnicos, né. Então o Jardim Macalé, por exemplo, ele analisa o violão como a técnica do Baden Powell. O Kiko Dinucci também fala sobre o estilo de tocar do Baden Powell, né? O Roberto Menescal fala umas coisas muito interessantes. Ele conta como, por exemplo, o Baden Powell, que morava no subúrbio do Rio, como que ele se diferenciava dos outros violonistas da bossa nova, porque ele morava, como eu falei, no subúrbio do Rio, era acostumado a fazer rodas de samba, e essas rodas de samba no subúrbio eram todas em quintais abertos, onde as pessoas tocavam alto, cantavam alto. E ele, Roberto Menescal, e os outros violonistas ligados à bossa nova moravam na zona sul do Rio, e eles se encontravam com Nara Leão, né, com Tom Jobim e tal, em apartamentos. Então eles não podiam tocar tão alto assim, porque os vizinhos reclamavam. Então é muito engraçado, muito curioso, interessante, né, a gente pensar nisso, né, como essa diferença no local onde as pessoas tocavam influencia não só a maneira como eles tocam, mas a música que eles fazem, né. Então Menescal, que sabe tudo de bossa nova, o cara que praticamente inventou, né, a bossa nova, ele fala, um dos inventores, né, ele fala isso, ele fala que pelo fato da bossa nova da zona sul do Rio ter sido criada ali em apartamentos, as pessoas que tocavam baixinho, cantavam baixinho, né, o João Gilberto cantando com aquela vozinha e tal, e ele compara com a eloquência, né, o tipo de som que o Baden Powell tirava do violão. É muito legal. É muito interessante também ouvir o depoimento do jornalista Hugo Sukman, né, um cara que estuda muito música brasileira e tal, que ele dá as circunstâncias, ele explica o momento, né, da música brasileira naquele período, ele explica como a bossa nova estava mudando naquele período, né, na primeira metade dos anos 60, e como esse disco foi marcante, né, como esse disco
influenciado por um monte de gente, né, de Moacir Santos, né, eles falam da influência do Moacir Santos, do Meira, que foi um violonista que deu aula pro Baden-Powell, né, como essas pessoas também influenciaram não só a maneira do Baden-Powell tocar, mas músicas inteiras desse LP. Né? E é muito bonito também ver aí as famílias tanto do Baden quanto do Vinícius juntas ali, contando como esses dois caras de origens diferentes e tal, como eles se uniram ali, fizeram uma grande amizade, né? Uma amizade rápida e muito intensa ali, né? Em torno dessa paixão que ambos tinham ali pela música dos cultos afro-brasileiros. Galera, eu recomendo demais que vocês assistam esse doc. É muito legal a gente ver, né, plataformas de streaming investindo em filmes sobre discos brasileiros, sobre música brasileira. É um trabalho feito jornalisticamente com um rigor muito legal, as entrevistas são ótimas, as cenas de arquivo são muito boas. E é um filme que eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente, não só para esse disco, mas para outras coisas também, né? Por exemplo, a obra do Baden-Powell, que é muito interessante, para a história da gravadora Forma, né? Que lançou esse disco e logo depois faliu, né? Tem uma passagem do documentário que fala muito sobre essa gravadora. Então, assim, tem muitos pontos de interesse nesse filme que eu acho que enriquecem o filme e você vai sair desse filme sabendo mais sobre música brasileira e interessado em conhecer outras coisas. Recomendo bastante. Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinícius, está na Max. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. É o meu site de jornalismo cultural, é o único lugar onde eu escrevo regularmente hoje. Por R$20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana e eu promovo também debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal no site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos e 80 cursos que vão desde história do cinema, carreira de David Bowie, os melhores filmes de Akira Kurosawa. Tem muito curso legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que vocês vão gostar.